toda a Eternia será minha. Você achou essa minha entrada aqui um pouquinho cafona? Ela tem exatamente o espírito de Mestres do Universo, que está chegando agora ao cinema. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para saber um pouquinho mais sobre esse filme. Salve galera, eu sou o Lero Lopes e você está no Cinema de Segunda, aqui com histórias, curiosidades e críticas de filme. Hoje eu vou falar de Mestres do Universo, um filme do He-Man. Há décadas a gente já ouvia falar sobre uma refilmagem do desenho animado ali dos anos 80, uma outra versão em live action. E finalmente ela saiu do papel, agora nas mãos do diretor Travis Knight. Ele já tem experiência em filmes baseados em desenho animado, porque ele dirigiu Bumblebee, que, na minha visão, é uma das melhores versões de Transformers que tem por aí. A primeira versão que a gente viu de Mestres do Universo no cinema saiu em 1987 e não deu nada bom. O filme tinha como Príncipe Adam e He-Man o Dolph Lundgren, que é o Ivan Drago da série Rock. E assim, ele com certeza não conseguiu dar uma profundidade para o personagem além dos músculos, mas não é o grande problema do filme. O grande problema daquele filme é que ele não tinha absolutamente nada a ver com o desenho. Era uma história completamente maluca, que se passava a maior parte na Terra. Enfim, basicamente o que tinha de relação com o desenho era o nome dos personagens e o nome Mestres do Universo. Essa versão de agora, de 2026, é o completo oposto. Tem tudo a ver com desenho. É quase uma refilmagem quadro a quadro do que a gente via em animação, agora em live action. Para fazer o He-Man foi escolhido Nicolas Galitzine, que é um cara que fez alguns filmes de comédia romântica. E ele está muito bem no papel. Porque esse filme de agora é uma comédia, e uma comédia bem pastelão, uma comédia que não tem o menor senso de ridículo, que não se leva nada a sério. E o Nicolas, ele tem uma coisa que é muito boa, que ele tem um timing cômico excelente. Então, o Príncipe Adam que ele faz, e o He-Man também, mas principalmente o Príncipe Adam, ele é basicamente um bobalhão, assim. E isso funciona nessa ideia que o filme tem de ser um filme bem caricato, bem com carinha de desenho animado. Outra coisa que funciona é a química que ele tem com a Camila Mendes, que faz a Tila, a guerreira lá do Reino de Eternia. E os dois, quando os dois estão em tela juntos, é uma dinâmica muito divertida. E você consegue ver, a gente viu algumas entrevistas da dupla na promoção do filme, consegue ver que eles se deram bem também fora da tela, e em tela a gente consegue ver essa química que eles têm. Como eu disse, o filme não tem a menor vergonha de ser cafona, de ser brega, de parecer ridículo. Então ele é super colorido, super estilizado. Você parece mesmo estar vendo um desenho animado. E ele traz muitos personagens que a gente viu ali nos anos 80, né? No desenho. Traz o mentor, que é o Idris Elba, que tá super canastrão nesse filme, mas tá engraçado. Traz a feiticeira, que é a Morena Baccarin, e esse é um molhinho brasileiro, né? A Camila Mendes tem família brasileira, a Morena Baccarin, que é uma atriz já consolidada em Hollywood, é brasileira, então esse filme tem uma certa brasilidade, tanto que a galera veio aqui para o Brasil, eles fizeram uma apresentação em São Paulo, um evento na Avenida Paulista, em São Paulo, 2 semanas antes da estreia, que foi bem legal. Então, tem esse gostinho brasileiro no fundo do filme. Mas, então, tem o mentor, tem a feiticeira, tem o Ariete, tem o Fisto. Do lado dos vilões, a gente vê o Homem-Fera, a gente vê a Maligna e a gente vê, claro, o Esqueleto, que é um dos maiores vilões da cultura pop. E aqui ele está extremamente vilanesco, extremamente caricato nas mãos do Jared Leto. A gente sabe que o Jared Leto gosta de fazer vilão e gosta de abusar ali, né, da interpretação quando ele está fazendo um personagem desse tipo. Ele é exagerado e o esqueleto que ele faz, ele é super exagerado. É um esqueleto
extremamente musculoso, extremamente fortão, mas ele tem todos os trejeitos do esqueleto dos anos 80, do desenho animado. Inclusive os planos que não dão certo, inclusive as ofensas que ele faz com os outros vilões. É muito engraçado, assim, ver esse esqueleto do Jared Leto. O filme tem uma história super simples. O príncipe Adam, quando criança, ele é mandado para a Terra para se salvar depois que a gangue do esqueleto invade a Eternia. E ele precisa encontrar a espada do poder para conseguir voltar lá pro planeta dele, pro reino dele. Quando ele volta, tá tudo destruído e ele se junta ali com a Tila, comentou, e com outros heróis para tentar salvar a Eternia das garras do esqueleto. É basicamente um enredo de um episódio do desenho animado e não tem muitas sofisticações. Aliás, o filme não é nada sofisticado, tá? Isso pode ficar bem claro. Quem está esperando um filme mais épico, mais sofisticado, com grandes ideias, com grandes desenvolvimentos dos personagens, vai se decepcionar. O filme é uma comédia, em alguns momentos bem pastelão, e ele não se leva a sério, ele brinca com o nome dos personagens, inclusive com o nome do He-Man, ele brinca com as situações que acontecem, e se você for ver ali, pensar um pouco no roteiro, tentar analisar mais profundamente o roteiro do filme, você vai ver alguns furos assim, poxa, porque o esqueleto não derrotou, não prendeu o He-Man numa determinada cena que ele estava dando mole, entendeu? Tem algumas situações que isso acontece. Mas, como no desenho animado, a gente revela isso. Ou a gente releva isso. E o filme pega muito bem quem viveu, quem cresceu ali nos anos 80, porque tem diversas referências, não só em nome de personagens, mas de situações que aconteciam, de reproduções de cena. Então, quem gostava do desenho, com certeza vai gostar desse filme. Quem não conhecia o desenho, a geração mais nova, principalmente o público infantil, vai, acho que se interessar pelo filme, porque é um filme interessante, é um filme divertido para ver com a família, numa sessão cheia de pipoca, cheia de refrigerante, como se estivesse também na sala de casa vendo um desenho animado. E claro, um dos objetivos, o He-Man foi criado para vender bonequinho, né? A gente sabe disso. E um dos objetivos do filme vai ser vender bonequinho. Já vai ter uma coleção nova aí do He-Man, do Gato Guerreiro, do Mentor, da Tila e do Esqueleto. Então, assim, eu acho que esse filme, se ele for bem de bilheteria, e as primeiras previsões já não são muito nesse aspecto, as previsões ali, principalmente lá fora, não estão muito otimistas com o sucesso do He-Man, mas se ele for bem de bilheteria, vai ajudar a vender mais bonequinho. E também o filme deixa aberto, claro, a possibilidade de uma sequência, né, contando com outros personagens assim que não aparecem nesse filme, mas que podem aparecer numa sequência. E eu não vou falar mais nada para não soar como spoiler nenhum. O que eu vou falar é que Mestres do Universo tem 3 cenas pós-créditos. Então, se você não quer perder nada do filme, espera até acabar, até subir a última letrinha, que ainda vai ter material inédito para você ver. O que você precisa fazer também é se inscrever aqui no canal para ter mais novidades, para saber mais histórias, mais curiosidades e mais críticas de cinema. Então é isso. Mestres do Universo no cinema vale a pena assistir, é divertido, mas não vai esperando nada muito além de um filme que é uma comédia, que tem uma ação legal, os efeitos visuais às vezes deixam um pouco a desejar. Eu acho que principalmente ali o Gato Guerreiro e o Pacato não ficaram muito legais. O visual dos personagens ele é muito atrelado ao desenho animado, então alguns funcionam muito bem. O Nicolas Galitzny tá bem como Príncipe Adam e como He-Man, ele tá forte, não tá bombado, marombado, super gigante, mas ele tá bem. Mas, por exemplo, um personagem que eu acho que o visual ele ficou parecido com o desenho, mas ele não funcionou em tela, foi o Mandíbula, que é um personagem legal dos desenhos e que tem bastante tempo aqui de tela nesse filme.
No fim, acho que vale a pena ver Mestres do Universo no cinema para relembrar os anos 80, para ter aquela sensação de nostalgia que é o que está norteando boa parte da cultura pop dos dias de hoje. E é isso. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, tenha força pelos poderes de Grayskull e pelo seu poder. Um abraço e até o próximo vídeo.